É simplesmente o facto de que a conhecia ela, nada mais. E isso mudou, digamos, a minha vida completamente. Que el amor cuando es verdadero nace y muere continuamente y que se transfigura y que cambia y que... So I like to look at self-love. It is very important. Acho muito feias, que me perdoem. E realmente eu acho isso, quer dizer, a beleza para mim é importante. Love is the only basis for human relationships. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Demolição, um podcast para desconstruir ideias. Eu sou o João Valadão. Eu sou o Jossim. E hoje vamos nos debruçar sobre a noção de amor. Portanto, não queríamos cair no clichê de fazer este tema no Dia dos Namorados, mas ao mesmo tempo achamos que se calhar era a altura ideal. Exato, mas também eu gosto de celebrar mais a Lupercalia, que é no dia seguinte, e era um festival grego, aliás, romano, clássico, mas que as origens são desconhecidas, provavelmente ainda são pré-romanos. Já vi que tu tens um fraco por festivais da antiguidade acabados em Alia, Saturnália. E a Lupercalia também, porque a Lupercalia envolvia 3 tipos que matavam um cachorrinho bebê, é verdade, e umas cabras, e se vestiam com pele de cabra e de cão, creio que de cão também, e iam pelas ruas de, portanto, Roma, eu não sei se é toda Roma, havia de haver um percurso, e tinham umas tiras de couro que eram feitas com a pele da cabra e davam com essas tiras de couro nas mulheres que se punham mesmo em fila às vezes para receberem, portanto, essas chibatadas dessas tiras de couro, porque a crença era que isso aumentava a fertilidade. Ok? Portanto, era uma espécie de bênção. Muito e eu gosto sempre, no dia 15 de fevereiro, gosto de praticar portanto, a minha versão da Lupercalia. Sim, porque eu ia dizer que nessa versão da Lupercalia não sei se ias achar alguém tão mulher, não é? Predisposta a fazer. Não sei. Bem, não sei. Vamos avançar, exato. Então vamos falar do amor. O que é o amor? Naturalmente existem vários tipos de amor que vamos só passar aqui muito rapidamente e vamos nos focar no amor romântico, porque este tema do amor, não é, como já dissemos em vários episódios, é também um tema complexo, profundo e que daria pano para mangas. E então vamos se calhar começar pelas perspectivas sobre o amor e se calhar começar pela antiguidade, não? Para termos Sim, aqui com Platão, com a perspectiva de Platão, portanto, através da voz de Sócrates, não é? Mas no fundo, portanto, são os diálogos platónicos. Mas antes disso, deixa-me só dizer que também, relativamente a esta questão do amor romântico, ainda assim a nossa perspectiva vai ser muito... Não é a nossa perspectiva, não, mas a forma como vamos analisar a questão também é de uma forma limitada, porque é uma questão muito extensa. Eu diria que é a questão central da humanidade e já vamos ver porquê. Bem, então, para o Platão, e se já leram o Banquete, podem ver que ele considera que o amor é caracterizado por uma série de etapas nas quais o desejo primitivo ou básico, a luxúria, é substituída por uma concepção mais intelectual do amor, que é superada pelo que pode ser interpretado como uma visão teológica do amor, que transcende a atração sensual e a reciprocidade. Essa teológica não é no sentido monoteísta no termo, é no sentido que o amor tem uma dimensão aqui para lá da dimensão física, metafísica, que tem a ver com a teoria das formas, não é? Portanto, Platão era um idealista, considerava que a realidade última das coisas não era esta realidade material. Esta realidade material é, de alguma forma, um simulacro, uma cópia das essências verdadeiras, eternas e imutáveis. Portanto, o ergo, o amor, neste caso o amor romântico, é considerado um desejo comum que busca essa beleza transcendental, a beleza particular do indivíduo, portanto, de uma pessoa em singular, lembra-nos da verdadeira beleza que existe no mundo dessas formas, dessas ideias. Mas então, Platão era um teísta?
Platão, bem, o Platão não era muito adepto dos deuses do panteão grego. Diria que ele tem uma perspectiva mais monoteísta da natureza, mas também não serei a melhor pessoa para... Ok. Antes de continuares, não sei se queres só assim, muito resumidamente, explicar o que é este banquete, este livro do Platão. Bem, no banquete do Platão, eles estão à mesa, estão precisamente num banquete que nesta vez não acaba em orgia, pelo menos não está lá no diálogo, mas suponhamos que terá acontecido. É homossexual, claro. Seja como for, há uma discussão acerca do amor e a natureza do amor, e vários, portanto, camaradas de Sócrates e Platão dão a sua opinião sobre o que é o amor. Uns consideram que é a união dos corpos, os corpos querem se fundir, quase que tornar-se um só, e falam uma série de mitos e por aí fora. E o Platão faz, através da voz de Sócrates, o método socrático de provar, no fundo, que eles não sabem o que é que estão a dizer. E mais à frente vai-nos dizer que Diotima, que foi uma sacerdotisa, um oráculo que ele consultou, ensinou-lhe tudo o que ele sabe sobre o amor. E é aí que vem a perspectiva de Sócrates, já com o avançar da obra. Ok. E se calhar, já que estamos a falar de Platão, introduzíamos aqui os vários nomes, não é, que os antigos gregos tinham para as diversas formas de amor. Certo. O amor que é tratado aqui no banquete do Platão é o amor da versão Eros, não é? Que é o amor que consideramos romântico, mas existem essas outras versões. Queres falar sobre elas? Sim, portanto, um dos nomes que eles tinham para uma forma de amor era a filia, que é um amor afetivo. Pode ser um amor que tens pelos teus amigos, por coisas que tu gostas, não é necessariamente uma forma de amor exclusivamente romântico, mas que também podes ter com uma pessoa amada, um certo tipo de companheirismo. Outra forma era storge, ou storge, não sei, vamos aqui caminhar outra vez na pronúncia de línguas antigas. Exato. Então o Eros, esse amor romântico, cheio de paixão. Depois tínhamos também a filautia, que é o amor próprio, portanto a pessoa ter empatia, amar-se a si própria, e o HP, que é um amor assim, não sei se desapaixonado seria a melhor maneira, mas é um amor altruísta, portanto pode ser um amor que tu tens pelo próximo, sem necessariamente esperar alguma coisa de volta. Não é interesseiro, não é? Exato, também um tipo de amor que encontramos no cristianismo, etc. Okay. Depois já há também outros tipos de amor, por exemplo o pragma, que é um amor duradouro, que dura décadas, ou então a mania, que é um amor obsessivo, que está relacionado com um sentimento de posse e de ciúme sobre o parceiro. Temos também ainda o ludus, que é uma forma de amor assim adolescente, de descomprometido, de mais brincadeira, digamos assim. Muito interessante. É estranho, não é, ter-se perdido estas variações de amor, porque de facto isto cria uma maior facilidade, uma maior definição quando se está a falar das coisas, não é? E é engraçado que as pessoas querem também passar idealmente do Eros, o amor do Eros, ao amor do pragma, um amor duradouro, que dura para a vida, mas que já não tem aquela dimensão de desejo carnal, intenso, paixão violenta. Sim, é um amor em construção, não é? Que é o que ouvimos aqui na introdução do episódio, o Eduardo Galeano a dizer que o amor verdadeiro é um amor que se constrói. Exato. Porque passada aquela fase inicial, não sei de quanto tempo, 2 meses a 2 anos, aproximadamente, depende dos casos. Desse fulgor, não é? Essa relação depois vai-se construindo em companheirismo, em partilha, não é? É essa a ideia, exatamente. Portanto, a pessoa deve desejar ambicionar o pragma. Voltando a Platão e à forma de amor, à ideia de amor, ele noutra obra, no Fedro, diz que aquele que ama o belo é chamado de amante porque participa disso. Ok, portanto, há aqui uma equivalência entre o amor e o belo. Portanto, a implicação da teoria é que o Eros é a beleza ideal,
que se reflete nas imagens particulares de beleza que encontramos. Torna-se, portanto, intermutável entre as pessoas e as coisas, entre ideias e arte. Portanto, amar é amar a forma platónica de beleza. E não é amar um indivíduo em particular, mas o elemento que esses possuem de verdadeira beleza. Aquilo que eles participam da ideia de beleza, eu devo amar nele não a beleza em particular dele, mas a beleza em si, enquanto ideia. Parece uma coisa muito artística. Sim, e é muito conceptual também. Portanto, o Sócrates entende o desejo sexual como uma resposta deficiente a essa beleza física individual. Uma resposta que deveria ser desenvolvida numa resposta à beleza da alma de uma pessoa. Portanto, em última análise, à sua essência, a beleza. Bem, portanto, o amor aqui para Platão é um amor que não é ao objeto, mas à ideia. Portanto, um amor assim nunca nos trairá, nunca nos pode desapontar, porque é puro, essencial, permanente. E agora deves estar a perguntar, João, se este amor platónico às ideias de alguma forma está relacionado com a perspectiva cristã do amor. O que é que achas? É assim, se tu fores ver o cristianismo, dá grande ênfase a esse amor HP, não é? Esse amor impessoal, de amor, compaixão pelo próximo, que é propagado por Cristo e tudo mais. Mas depois, na própria igreja, vês como pedra basilar da sociedade a família, que é um contexto que parece-me que surgiu depois. E então esse conceito familiar dá grande ênfase à reprodução. Portanto, o próprio ato carnal visto pela igreja é um ato que deve ser feito somente com esse propósito, não? Ou pelo menos a julgar pela antipatia que a igreja tem pelos métodos contraceptivos e tudo mais. Ou seja, o já dá uma forma rejeitada, não é? Por outro tipo de amor. Pois, sim e não. Quer dizer, eu diria que para haver essa parte carnal é preciso o eros, mas também não é bem o eros que eles propagam, não é? É a criação de outros seres humanos, isso é que é importante. Mas há uma forma, parece-me, no cristianismo superior de amor. É esse amor metafísico por Deus. Exatamente, por Deus, não é? E esse amor pelos outros está relacionado com esse amor por Deus, porque nós somos feitos à semelhança de Cristo. Cristo participando da substância de Deus, portanto, de Deus. E se calhar agora vamos ver outras formas de abordar o amor portanto, iríamos adiante explorar as visões de Arthur Schopenhauer, portanto, um filósofo alemão do século XIX. E, portanto, antes de começarmos, se calhar eu ia aqui citar uma frase de Émile Cioran, no seu livro Silogias da Amargura, que diz o seguinte: começar como poeta e acabar como ginecologista. De todas as condições possíveis, a menos invejável é a diamante. Ok, isto promete. Parece-me que a perspectiva de Schopenhauer tem muito a ver com isso. A ideia de amor pode resumir-se a isso. A ideia de amor é uma série de gestos ridículos. Aliás, o amor é uma série de gestos ridículos feitos por idiotas, enquanto inconscientemente obedecem aos desígnios da natureza, que inevitavelmente vão conduzir à tragédia da perpetuação da espécie. Isto é o que nos diz Schopenhauer. Exato. Ele diz-nos ainda outra coisa, que a vida oscila como um pêndulo da direita para a esquerda entre o sofrimento e o tédio. Portanto, estamos a ver alguém que tem uma perspectiva extraordinariamente pessimista, até nihilista, sobre a experiência humana. Uhum. Mas é só voltando aqui atrás, ele quando diz que o amor é uma série de gestos ridículos, faz-me pensar se o amor não é uma infantilização. Não uma infantilização, mas se não nos infantiliza. Pelo menos numa certa fase. Infantiliza-nos, mais do que isso. Liga-nos ao primitivo. Torna-nos iguais aos outros animais. Nós somos vítimas desse instinto. E esse instinto tem muito a ver com o sexo. Ele diz que não há razão para ninguém sentir orgulho a respeito desta atividade, que é mais ou menos repugnante e que acaba muitas vezes em tragédia. E que tragédia é essa? É a produção de novas vidas humanas. Portanto, os autores deste ato escabroso sabem-se de alguma forma traidores por perpetuarem o sofrimento, a miséria e a dor da experiência humana. Enfim, desta absurdidade existencial. Daí que muitas vezes o sexo seja feito
o culto de olhares alheios, na penumbra, de modo furtivo, no tabu. Portanto, a única felicidade que ele concebe seria não ter nascido. Portanto, não é surpresa se eu disser que o Schopenhauer tinha uma relação bastante difícil com a sua mãe. O Schopenhauer, no fundo, precisava era de carinho. Eu diria que sim. Mas então, isso que ele diz do sexo ser feito, portanto, às escondidas, é porque o ser humano sabe que está a fazer algo de mal. Nessa Está a fazer uma perspectiva dele, transgressão, está a perpetuar a miséria. Está a fazer um crime contra a humanidade. Exato. No fundo é isso que ele diz. Que ela continua. O crime é esse. É a humanidade continuar. Porque é muito diferente da perspectiva cristã de o sexo ser um pecado. Neste caso aqui o pecado não é porque é mau aos olhos de Deus, ou seja o que for, é porque é mau porque vai criar outros seres humanos e ele queria que isto deixasse de existir. Certo. Portanto, o amor, para ele, tem sempre a raiz no instinto sexual. O amor é isso. É a forma subejamente prazerosa e até irresistível que a natureza tem de nos enganar e de nos convencer a procriar e a cuidar das crias que são inefavelmente incapazes durante longuíssimos anos. Portanto, é um martírio do caraças criar crianças. Portanto, temos de ter um incentivo muito forte para fazê-lo e esse incentivo é o amor. O que no fundo ele nos quer dizer é vocês passam os primatas, mas ainda não o perceberam. Exatamente. E somos escravos desse desígnio e nem percebemos. Pensamos que somos livres, mas não somos. Vocês pensam que são livres e essas vossas escolhas amorosas são, portanto, feitas pelas vossas escolhas, mas nada disso. Nada. É simplesmente aquela programação genética. Na altura nós não conheciam os genes, não é? Nem o ADN, mas no fundo é isso. É a programação que vem na nossa espécie para propelar-nos à reprodução. E nesse sentido, até mais para a frente podemos falar daquela questão da alma gêmea e da questão de probabilidades, e como eu pelo menos acho que é tudo uma questão de adaptação, mas adiante. Certo, é uma questão muito interessante e vamos discutir isso. Mas pronto, o amor é para o Schopenhauer a conexão arquitetada pelo gênio maligno da espécie para garantir a solidez dos laços parentais e sociais durante o tempo necessário para que a criança se torne de alguma forma autónoma. O problema é que essa criança não tardará, cairá também vítima das mesmas pulsões que a projetarão para a crueldade da existência. Portanto, ou seja, ela também vai reproduzir-se. Mas essa parte da criança eu acho que até faz um certo sentido, porque o ser humano, ao contrário da maior parte dos animais, é um ser que precisa de muita proteção na sua infância, não é? Por exemplo, uma vaca tem um bezerro, o bezerro em minutos ou horas já anda e tudo mais. Nós não somos completamente frágeis. Certo. Somos palermas, a verdade é que um bebê não faz nada. Ou seja, o amor está a servir a esse propósito de criar laços suficientemente fortes entre, portanto, os pais da criança, mas também em termos sociais, não é? Para garantir a sobrevivência. Sim, tempo suficiente para aquela coisa ser autónoma, aquela criança ser autónoma. E também, portanto, nessa perspectiva de assegurar a sobrevivência da cria, isso cá também está um bocado ligado ao facto de porque é que nos atraímos, por exemplo, no caso de homens heterossexuais, porque é que ficamos atraídos por certas zonas do corpo, como rabos e mamas. Exatamente. Portanto, porque não outra qualquer, não é? Exato. É essa a ideia. Que uma pessoa gosta e fica doida e irremediavelmente parva por mamas porque as mamas estão diretamente ligadas à função reprodutora e à alimentação abundante da prole. Portanto, mamas grandes são melhores ainda. E quem é que não gosta de mamas abundantes? Somos todos nos primários, mais ou menos dissimulados. Portanto, a ideia é esta, que os amantes não fazem mais do que obedecer às ordens da natureza. Reproduzam-se. Lembra-nos da Bíblia. Escusará-te será dizer que Schopenhauer era ateu. Assim, o berço é, para ele, o túmulo do casal. Pronto, também não é surpresa que a vida amorosa dele tenha sido um bocado tumultuosa e até indecorosa à luz do tempo. Então, José, eu ia-te perguntar, o amor é a grande questão porque permite essa sobrevivência da humanidade? O amor é a questão. Portanto, é a paixão mais violenta, aquela para a qual todas as outras, sem o saberem, estão a serviço. O amor romântico é de todos o sentimento que é mais tumultuoso, mais antagónico e mais bipolar. Amor e ódio
proximidade irresistível e repulsa imensurável, dependência e emancipação, ciúme e indiferença são partes da mesma dimensão, o amor. É também por isso que o amor é um fator tão absolutamente determinante na felicidade. Ou na infelicidade, como nos diria o Schopenhauer. E a ironia aqui é que o amor nos torna prisioneiros. Portanto, nós estamos mais ou menos destinados a fazer escolhas de parceiros, como disseste há pouco, com base em fatores quase sempre que são bioquímicos ou estéticos, não é? Ou seja, não somos inteiramente livres de encontrar a felicidade amorosa. Isto é uma espécie de pré-determinação. Então isto no fundo também é um pouco o que o Vinícius também diz na nossa introdução, que é, desculpem, mas muito feias, mas é preciso haver uma certa dose de beleza. Sem dúvida, sem dúvida. Ter trocado aqui por miúdos. Sim, a beleza depois pode ter graus de subjetividade, mas eu creio que é importante. Então, e porquê é que o amor também é tão trágico? Quer dizer, assim de repente eu poderia dizer, se o amor também é tão... chega a um tal nível de êxtase, tudo o que sobe tem que cair, não é? E esse sofrimento, se calhar, vai ser proporcional ao sentimento positivo que também gera, não é? Sim. O que é que Schopenhauer tem também a dizer sobre isso? Ao mesmo tempo que o amor gera essa felicidade, também pode gerar extrema infelicidade. Bem, a verdade é que nós perder contacto com um amigo é trágico, mas perder contacto com a pessoa amada pode ser potencialmente fatal. O amor cria e também mata, às vezes literalmente, não é? O sentimento de tragédia imensa quando se perde alguém, por morte morrida ou morte viva, a pessoa amada portanto, esse sentimento no sentido de a pessoa morrer literalmente ou de nos deixar, ou seja lá o que for. Né? Exatamente. Portanto, isso é frequentemente trágico para quem experiencia essa perda. E portanto, a especificidade que é desproporcionalmente trágica deste tipo de perda deve-se muito precisamente a esta ideia. Com a perda da pessoa amada desaparece a possibilidade de criar uma nova vida, de procriar, de fazer essa nova mexórdia genética que seria necessariamente singular a cada casal, para a qual nós fomos, diria Schopenhauer, maquiavelicamente arquitetados pela biologia da seleção natural para cumprir. Isto faz-me pensar de certa forma que quando perdemos alguém amado não é somente... É também um certo egoísmo, não é? É nós sabermos que a satisfação de certos desejos nossos, muito nossos, desapareceram. Não é só aquele sentimento pelo outro, pelo bem-estar do outro, porque nós poderíamos querer, por exemplo, de um amigo, não é? Ou o sentimento, assim, mais essa perspectiva HP, não é? Que é, nós preocupamos-nos com o outro, mas é uma coisa mais tanto descolada, não é? Nesse amor romântico, não é só a nossa preocupação com o outro, é também os nossos sonhos colapsarem. Exatamente. Errado. É isso. Portanto, e esses sonhos estão relacionados, muitas vezes inconscientemente, com o desejo de reprodução. Okay? Inicialmente pode ser que é a sua satisfação sexual. Essa satisfação sexual existe porque é um incentivo para nós nos reproduzirmos, não é? Mas também a questão da proximidade do outro, a necessidade de contacto e tudo isso, pronto, está sempre relacionado com esta dimensão. Isto é a base, isto é a fundação. E todos os outros conceitos são construídos em cima disso. Portanto, perder o amor é perder potência, é perder o mundo. E quantas vezes é que isso não resultou em depressões, em homicídios, em suicídios, etc. As notícias estão cheias dessas histórias. Portanto, ao longo da história da humanidade, inclusive nos dias de hoje. Portanto, o que está em jogo não é o meu interesse, é o instinto repertório que está impresso em mim pelo gênio da espécie. Portanto, o nosso cérebro é invadido por hormonas que nos tentam iludir, e não raras vezes, não é? E até nos pode iludir a recuperar relações amorosas com pessoas com quem somos, muitas vezes, de forma terminal, incompatíveis. Mesmo que saibamos disto racionalmente. Mas o desejo é irracional. Portanto, é a força hormonal e desse gênio da espécie é de tal ordem que, de alguma forma, se superpõe à minha racionalidade. Os teus genes impulsionam-te para estar com uma pessoa, apesar de tu saberes que aquilo é impossível. É quase impossível resultar do ponto de vista racional. Pronto, e isto, claro que não estamos aqui a fazer publicidade àquela coisa, à experiência da TV. A experiência é que é publicidade a este conceito que nós estamos aqui a falar. A ideia de que, ok, eu desejo muito estar com alguém apesar de ela ser incompatível comigo. É esta a premissa do programa, não é? Portanto, como brincadeira. Portanto, não sei se queres fazer a síntese desta ideia de Schopenhauer, João?
Pronto, então em suma, para resumir aqui o que o Schopenhauer diz, todos estes conceitos em torno do amor são meras fantasias, que não impedem que o gênio da espécie seja um industrial. Schopenhauer vai tão longe como propondo como solução a castidade voluntária. Bem, Schopenhauer meio que odiava as mulheres por não permitirem a extinção do mundo. Aliás, é do ventre delas que brota o futuro. Quer dizer, é o que já mencionaste há pouco. Exato. Não é? Quer dizer, estamos aqui a desgraçar a humanidade perpetuando-a. Mas pronto, isto são contas para outro extenso rosário, politicamente incorreto e satânico, em que nem Diotima é poupada. Muito bem, muito bem. Eu acho que ele ainda fala sobre o casamento, não é? Ele propõe a sua reforma instituindo urgentemente a poligamia. Ele considera que ou seja, no casamento, a mulher não usa mais de metade das suas capacidades e não satisfaz senão metade dos seus desejos. Portanto, ele sugere a ideia de uma espécie de ménage à trois temporário em que é introduzido um jovem potente e vigoroso para se poder satisfazer essa mulher. Mas parece meio contraditório com o que ele disse antes. Então, se ele não quer a perpetuação da humanidade, quer menagens e orgias que à partida ainda vão aumentar a probabilidade das mulheres engravidarem e... Tens toda a razão. Mas pronto, a nossa natureza humana está cheia destas contradições. E esta coisa da mulher não usa mais metade das suas capacidades faz-me lembrar esses ditos que parece que não são muito verdadeiros, não é? Que nós usamos só 30% do cérebro e não sei essas coisas. Certo, eu acho que isso há de depender do casal, da mulher e do tipo de relação que tem, não é? Portanto, ele ainda nos deixa um conselho. Quem se casa cedo arrasta durante toda a vida uma velha. Quem se casa tarde primeiro apanha doenças venéreas e depois um par de cornos. Ou seja, ele ainda depois diz que quando é escutada a juventude da mulher, que está unida a esses dois homens, sugere-se a introdução de uma jovem mulher, até que os homens envelheçam, portanto, entrem numa espécie de andropausa. Portanto, está aqui o primeiro elogio que nós vamos falar hoje da poligamia ou do poliamor. Se lermos aqui a biografia do Schopenhauer, vamos perceber a razão de muitas destas ideias certo. polémicas, não é? E ele ainda faz uma consideração sobre a monogamia, porque novamente vem de um lugar assim meio misógino, que ele considera que a ideia de alma gêmea é ridícula e que é um artifício que as mulheres inventaram para defenderem a ideia de monogamia. Não sei se serão muitos homens que terão historicamente defendido também essa ideia de monogamia, por razões que já nós falámos. Eu também nem sei se o Yuval fala disso no tal livro do Breve História da Humanidade, mas é a questão de tu sabes que a cria é tua, não é? Exato. Portanto, o homem é que teria maior interesse na monogamia para garantir isso mesmo. Para garantir, portanto, que a prole era sua. Não havia testes de ADN, nada do género, portanto, só mesmo... Mas o Schopenhauer vê isto da perspectiva contrária. Ele vê como as mulheres ficam dependentes e querem agarrar um bom partido que de alguma forma lhes garanta o sustento. Porque ele consegue dar uma forma que de forma natural o homem quer ter várias amantes. Bom, okay, mas deixemos lá o Schopenhauer. Avançando ainda dentro destas questões do amor e poliamoroso, poligâmico, por aí fora. Bom, eu faço da questão, João, o que é que achas? Achas que a monogamia é natural ou não? Eu não sei se a monogamia é natural ou não, mas eu acho que está muito relacionada com esta ideia da sustentabilidade do grupo, não é? Da família. Por exemplo, se nós falarmos desta questão da sobrevivência da cria, eu não sei até que ponto é que a poligamia seria melhor, a não ser que os membros do grupo se comprometessem de igual forma à sustentabilidade ao sustento dessa cria. Ou seja, com esta organização social que nós temos, a monogamia acaba por ser o sistema que faz mais sentido, é isso que queres dizer? Talvez, não sei. Eu acho que sim, mas isso não quer dizer que ela seja natural. Ou seja, que os homens e mulheres, não é, no ser humano, sejam naturalmente monogâmicos. Eu também não sei o que é isso de ser natural. Eu não sei o que é que seria natural. Para isso, o ideal era conseguirmos viajar até aos primórdios da humanidade e ver como é que os humanos se comportavam. Ou então ver comportamentos semelhantes de outros primatas. E também depende da definição de natural. Eu lembro do Harari no Sapiens dizer que, não foi exatamente para essas palavras, mas era mais ou menos isto, que o que é natural é aquilo que os seres humanos conseguem fazer.
Certo. Portanto, Sim. portanto, neste sentido, se nós conseguimos construir uma sociedade assente na poligamia ou no poliamor, ou uma sociedade construída na monogamia, isso é considerado natural, porque no fundo é uma construção portanto, que tem a ver com a dinâmica dos seres humanos. Sim, eu acho que isso é um pouco como também a questão da homossexualidade, não é? Que os conservadores dizem, porque isso não é natural. Em assunções, muitas vezes baseadas em absolutamente nada, que é a natureza quer aquilo. A natureza não quer nada. Exatamente, a natureza não quer. Portanto, se nós podemos fazê-lo, Pois, é natural. Ok. Depois é assim, também há questões, mas também isso aqui acho que já íamos extrapolar um bocado o propósito, que é a poligamia, por exemplo, na Arábia Saudita e esses países, a poligamia é autorizada, não é? Mas só na perspectiva de o homem pode ter muitas mulheres. Jamais o contrário. É um sistema muito patriarcal. Jamais o contrário. Sim. Não sei se terá existido na história da humanidade sistemas poligâmicos ao contrário, talvez sim. Uma sociedade tribal. Sim, nos primórdios, diria. Sim, isso faz-me lembrar também o Desmond Morris, que no seu livro Uso Humano, ele considera que, portanto, estas expressões da sociedade altamente artificial, sintética que a humanidade criou, isso gera uma série de tensões e de obrigações e por aí fora, que nos leva a ter determinado tipo de atitudes. E nós podemos dizer, mas a monogamia, por exemplo, não tem funcionado porque existem muitas traições, ou porque as pessoas já não conseguem suportar a monogamia. Mas isso não quer dizer que ela não seja de alguma forma natural ou normal, que seja uma coação. O que ele nos diz é que uma sociedade é dinâmica e existem muitas pressões, essas pressões também são exercidas sobre as relações interpessoais. Uhum. E isto, portanto, como nós temos visto nos últimos anos, leva a aumentos, portanto, das taxas de separações e de divórcios, etc. Mas não quer dizer que a monogamia seja inadequada em si. Eu também acho que não temos objetos de estudo suficientes sobre a poligamia para afirmar que esse tipo de conflitos e divórcios e tudo mais não aconteceriam. Não é por uma mulher estar numa relação, imagina, ela está numa relação monogâmica e aquilo não deu certo com o marido. Não é por estar numa relação poligâmica partilhada com, sei lá, 3 mulheres que vai dar certo, que não se vai separar. Todos os temas têm os seus problemas e dependem também das ideias das pessoas, dos preconceitos no bom e no mau sentido que as pessoas têm, não é? Uhum. Falando ainda da questão da poligamia e poliamor, nós podemos falar um pouco do casal Beauvoir-Sartre. Eles eram existencialistas. Queres falar sobre isto, João? Portanto, a Simone de Beauvoir encarava a relação com o Sartre uma perspectiva positivista, não é? De estímulo, de relacionamento, da construção de ambas as pessoas. Portanto, achava que o relacionamento não se deveria ficar ou basear-se só nesta dependência do outro. Numa certa prisão, não é? Numa certa prisão. Ok, estou com alguém e agora estou atraído por outra pessoa, então tenho que largar essa pessoa, deixei de amá-la. Não, isto não é uma implicação direta. Eu posso continuar a amar esta pessoa com quem tenho, e isto era muito importante para a Simone, com quem tenho um sentimento de igualdade também intelectual, não é? De companheirismo, em que há uma compatibilidade profunda, mas em que esse desejo por outras pessoas e até paixão, amor por outras pessoas também está lá. E eles dão uma forma de defender dá uma forma, de muitas formas, claramente. Uma abertura. Sim, a abertura a essa exploração, desde que haja sinceridade, honestidade, portanto, naquilo que é feito. Aliás, a Simone de Beauvoir não tinha assim grande atração sexual pelo Sartre, até porque o Sartre era um tipo pequenino, 1,50m e tal, com muito estrábico, muito feio, portanto é perfeitamente compreensível, mas eu correspondia exatamente aos desejos que ela tinha, que era, portanto, um duplo daquilo que ela era. E neste sentido era um companheiro para a vida. Um duplo intelectualmente. Intelectualmente, sim. Portanto, eles fizeram este pacto de amor livre, em que, de alguma forma, isso também permitia que não houvesse ciúme, porque tudo era sabido, nada era escondido. A verdade é que sabemos, através de cartas, etc., que eles trocaram com amigos, que
houve ciúme e houve alguma carga dramática. Inclusivamente a Simone de Beauvoir escreveu uma obra que foi inspirada um ressentimento que ela teve de uma relação que o Sartre teve com uma aluna. Aliás, o Sartre diria que hoje em dia teria sido cancelado porque foram muitas alunas que rodaram naquele gabinete. Mas é natural da parte dela, não é? São emoções humanas, por mais que tu te queiras abstrair e dizer... Sim, mas ele também sentia, ele também confessou que sentia essas sensações, ou seja, portanto, há aqui também um certo grau de hipocrisia. É uma experiência... Mas por isso é que eu acho que esta coisa da abertura, tudo bem e deve-se discutir e tudo mais, mas falares disso como se fosse assim, não, eu sou super aberto, quero lá saber, mas a verdade não é essa, tu tens emoções e tu a certo ponto, depois vamos ver como é que tu vais lidar com elas, mas é natural o ciúme. É que nós pudéssemos diferenciar das nossas sensações, não é? Tipo, viver assim numa certa registro robótico, intelectualizado. Abres o coração e tiras dali o impulso e metes a racionalidade. Por exemplo, alguém que foi, digamos, impulsionador e inspirador das ideias também existencialistas, foi o Fourier. E ele diz que há que imaginar que uma mãe de família poderia um dia ser estimada tanto pela sua vasta sensibilidade, que lhe permitiria amar com a mesma intensidade 7 homens ao mesmo tempo, quanto pelos cuidados atentos que teria para com os seus filhos. Portanto, eles imaginam assim um mundo idílico em que, portanto, é normal haver esta abertura e esta liberdade sexual. Temos que ver também que eles passaram pelo maio de 68 e que havia uma mentalidade de mudança social muito grande. Eles também estavam associados a ideologias de esquerda e por aí fora. Além disso, eram existencialistas e, como sendo existencialistas, consideravam que nós não temos uma essência marcada, portanto não há uma essência monogâmica, poliamorosa, poligâmica. Nós é que construímos aquele modelo que achamos que é mais ético, que é mais correto. E, portanto, eles consideram que este é o mais correto por causa da dimensão da sinceridade e em função dos nossos desejos. Ok, João, agora podemos partir para uma outra questão, que é, então, do ponto de vista filosófico, o que é que se tem dito sobre porque é que amamos? Bem, eu começaria por uma ideia que tem raízes em Aristóteles, que é assumir a perspectiva que amamos porque queremos alguma coisa do outro, para além do sexo e da reprodução. Queremos autoconhecimento. E então o outro serve como um espelho de nós mesmos, reflete de volta o nosso próprio caráter. Ok. Portanto, mas esta ideia cai, a meu ver, em 2 grandes problemas. Um é que assume que amamos por um ato puro de egoísmo epistemofílico e que o amor é uma boa forma de autoconhecimento. Ok, também me parece que são 2 problemas graves. Portanto, não só o outro pode ser um péssimo espelho, refletindo uma imagem que até é propositadamente distorcida de nós próprios, o que nos faz duvidar sadicamente de nós, como também dá a entender que sem o amor romântico o autoconhecimento profundo é impossível. Também há outros que consideram, como La Follette, que existem razões que são objetivas para amar e pelas quais é bom amar. Portanto, uma será que o amor aumenta a nossa sensação de bem-estar, que eleva o nosso sentimento de valor próprio e que serve para potenciar e desenvolver o nosso caráter. E até podemos acrescentar que tende a diminuir o stress e a pressão arterial e a aumentar a qualidade da saúde e a longevidade e por aí fora. Mas eu diria que muitas vezes é também muito mau para a saúde. Novamente, estas parecem ser razões muito mercantilistas para amar alguém e que acabam por decapar o amor do seu caráter, que é mais metafísico e que nós consideramos mais genuíno. Portanto, amamos o outro de uma forma egoísta. Outra ideia é de que o amor tem uma razão primordial, como nos diz Solomon, que é tirar o que há de melhor de cada um de nós. Neste caso, dos elementos do casal. A ideia é que eu quero, ou tenho que querer ser melhor para ser digno do amor do outro. No entanto... Isto parece-me... Isto é muito bonito no papel, mas depois na prática eu não sei se tem muito a ver com a forma como as pessoas encaram e praticam. Esta ideia de ajudar o outro a ser a melhor versão de si próprio. Exato. Até porque muitas vezes eu acho que hoje em dia... Muitas vezes acho que não é isso que acontece. O que acontece é que as pessoas têm um conjunto de ideias que querem para a sua vida e tentam
se a pessoa está fora dessa esfera, ou se é um identificante, Sai fora. ou sai fora, que é descartável, ou tentam empurrá-la para dentro desta cela, ou seja, a pessoa é capturada. Há aqui uma relação de poder, de dominação. Especialmente num tipo de sociedade hoje em dia que vivemos, que o individualismo portanto, é adorado, não é? Sim, é omnipresente. Ou seja, esta ideia da comunidade é cada vez mais ténue. E portanto, quer dizer, tu és impingido com esta ideia de autocrescimento e de chegar mais longe, não é? A valorização do eu. E o outro serve aí como um objeto de eu atingir esses certo, objetivos. por isso é difícil pensar que toda a gente vai estar numa relação para valorizar o outro. Isso seria uma forma ideal. Idealmente isso seria bom, não é? Mas eu diria que isto é muito raro. Pois, é também o que eu penso. Ainda assim, podemos ainda ver que esta questão do porquê amamos pode ser dividida em outras 3 questões. A primeira é o que justifica que eu amo uma determinada pessoa em particular. A segunda seria o que justificou que me apaixonasse por essa pessoa e não por outra qualquer. E a terceira seria o que justificou, ou que justifica que continuo a amar essa pessoa apesar das minhas mudanças e das mudanças dela. Portanto, o que é que tu sabes sobre isto, João? Pois eu acho que são várias coisas, e antes de referir aqui diversos autores, eu acho que é um misto de escolha pessoal, no sentido que tu vais procurar características que te apelem, não é? Por exemplo, tu és professor de filosofia, se calhar vai-te interessar uma pessoa que gosta de filosofia. Certo, que tem certas propriedades que me interessam. Pronto, e depois é nesta parte aqui o que justificou que me apaixonasse por essa pessoa e outra qualquer. Eu acho que aí também há muita coisa. Imagina que vais a uma festa e tem uma data de pessoas e sabes que todas gostam de filosofia, mas eu acho que depois também mas também biológica, bioquímica. Há uma escolha que não vai ser inteiramente tua, é o instinto, é primário, não é? Certo. E aí então aí se calhar eu ia remeter aqui para o que eu tinha falado da questão da alma gêmea, que nós muitas vezes, encontrei a minha alma gêmea, como se fosse assim uma espécie de totoloto em que entre os 7 ou 8 bilhões de pessoas que existissem, espetáculo, ganhaste logo ali a pessoa certa. Certo. Há uma espécie de Deus que é mais ou menos sádico, que põe 2 pessoas que são metades iguais e perfeitamente encaixáveis, mas não se sabe onde é que elas estão, e agora tu estás aí aos trambolhões com outras pessoas, a magoar outras pessoas, a partir do coração, etc., até encontrares aquela que é a pessoa certa que Deus arquitetou para ti. Ou então podes nem encontrar pessoas nenhumas. Há muita gente que foi logo a primeira pessoa, foi logo a escolhida. Certo. Ou seja, isso para mim é tudo uma adaptação. Tu adaptas-te ao que há. Imagina que tu vives numa vila com 1000 pessoas e arranjas uma pessoa daquela vila. Tu adaptaste ao que havia. Claro. Podes gostar mais de uma pessoa ou de outra, ou aquela são pessoa. São as circunstâncias. É limitado pelas circunstâncias em que nós estamos. E tu, mesmo que tu encontres, imagina, tu és português e namoras com um turco, uma turca, isso não quer dizer que houve assim uma cena astrológica que... Foi o contexto. Foi o contexto. Conheceste aquela pessoa através de sabe-se lá como, não é? Porque foste para lá ou porque etc. Há um certo grau fortuito aí. Sim, mas depois isso não quer dizer que o sentimento não seja genuíno e positivo. Claro, não é isso. Mas é esta questão da predestinação, não é? Exato. De acordo. Há quem considere, como Vellman ou Setia, que só há uma resposta para a primeira pergunta, recapitulando o que justifica que ame uma determinada pessoa em particular. E um exemplo é o amante como tendo uma natureza racional ou apelando à sua humanidade, e que o melhor que podemos fazer é dar explicações causais para amar determinada pessoa. Portanto, mas se o amor pode ser justificado racionalmente, isto implica novas preocupações sobre o objeto do amor. Se amamos alguém pelas suas qualidades, isto é, pelas suas propriedades, e mais à frente vamos ver alguns exemplos dessas qualidades, bem como as probabilidades de encontrar, isto significa que amamos um tipo de pessoa e não uma pessoa em particular. Bem, e isto vai invalidar a pessoalização do amor e, por conseguinte, pôr em causa a solidez das relações amorosas monogâmicas. Muito interessante. Então, isto, no fundo, faz emergir o seguinte problema. Se o amante ama as propriedades do amado e esse amado for perdido, ou por término ou por morte, e se o amante encontrar no futuro outra pessoa amada que tenha as mesmas qualidades do amante perdido, isto vai implicar que não terá perdido nada, dando-se uma mera substituição de sujeito amado, como quem muda um pneu
de um automóvel por outro igual. Não sei se não terá perdido nada, haverá certamente algum sentimento de perda, mas é bem verdade. Muitas vezes nós vemos pessoas que acabam com uma certa pessoa, essa pessoa acabou com eles, e de repente parece que o próximo cônjuge é igual. Tu vês mesmo, esta pessoa foi procurar o seu ex... Em termos físicos, mas também às vezes em termos ambos, idealmente ambos. Exato. Ou seja, acho que também fica evidente a questão desta inevitável mercantilização do amor. Isto é, se o amante encontrar uma pessoa que preencha mais critérios de qualidades desejadas e havendo correspondência, dar-se-ia uma substituição do velho amado pelo novo, como quem substitui o telemóvel pelo último modelo. Mas será que esta é uma atitude legítima? Ora, esta ideia levanta outros problemas éticos terríveis, nomeadamente porque implica, por exemplo, questões sentimentais que envolvem muitas vezes corações que são tragicamente partidos. Também pode implicar a utilização do outro como um meio e não como um fim. Uhum. Quando se fala desta falta de compromisso dos dias de hoje, de instabilidade amorosa, está-se a falar muito desta ideia, da ideia de estar no mercado de trocas a tentar fazer o melhor negócio possível, fingindo-se que se busca uma união, uma cara-metade, uma alma gêmea, um nós, quando realmente se busca é um objeto de posse, de ostentação, que vai amplificar o ego desse amante que procura o outro para se preencher. Uhum. E aqui fica bem notório o conflito da sociedade contemporânea com a hipocrisia da monogamia perene. Deseja, mas não é coerente com uma ética que seja concebível praticá-la corretamente. Esclarece-me só o que é a monogamia perene. É, portanto, monogamia duradoura para sempre, aquela questão do pragma. Ok. Para resolver este problema, por exemplo, Clausen defende que amamos alguém não como tendo determinadas propriedades, mas como sendo uma unidade orgânica, um conjunto holístico de qualidades cujo valor só pode ser apreendido como fazendo parte do todo da pessoa. Mas ficamos ainda no mesmo problema. Exato, parece-me que não se parou o problema dizendo que é unidade orgânica. Ok. Também é o caso de Bandoir, que afirma que o amor implica mais a preocupação com o bem-estar da pessoa amada do que com o do próprio amante. E é nesse sentido que o amor é tido como uma coisa desinteressada. É um amor desinteressado. Não tem por fim atingir finalidades egoístas e desse modo seria impensável ao amante substituir a pessoa amada por outra com as mesmas ou melhores propriedades. Assim, cada pessoa amada é experienciada como sendo sempre insubstituível. Uhum. Portanto, voltando à segunda questão e recapitulando, que é o que justificou que me apaixonasse por essa pessoa e não por outra qualquer, há quem aponte, como Delaunay, para a história da relação. O histórico de preocupação justifica que eu continuo a amar essa pessoa em vez de outra. Assim, o amor parece assumir uma base histórico-relacional, o que torna cada pessoa amada singular, ainda que partilhe as mesmas propriedades de outros. Muito interessante. Mas eu acho que, no fundo, estas respostas parecem todas falhar um pouco e que, afinal, parece que não é bem possível justificar o amor além desta dimensão primitiva de que nos falou o nosso querido Schopenhauer. Acho que ele tinha razão. Eu acho que ele tem razão em grande parte, infelizmente. Ainda que eu seja muito adepto desta ideia de tirar o melhor do outro também e que esse outro também nos ajude a tirar o melhor de nós próprios numa relação amorosa. Portanto, uma relação entre iguais. Eu também queria que nos falasses um pouco, Josie, sobre Zygmunt Bauman e a sua noção de amor líquido e a forma como ele aborda o amor nos dias de hoje. Ok, o Zygmunt Bauman, na sua obra, como disseste, Amor Líquido, ele critica a independência como um bem supremo e faz uma apologia da interdependência, porque os seres humanos são todos interdependentes, tanto historicamente e biologicamente. Portanto, para ele, o amor contemporâneo é mercantilista e está assente numa cultura de uso e descarte. Ou seja, tirou-se aos indivíduos a responsabilidade de nutrir relacionamentos que sejam sérios e duradouros. Há um esvaziar da interatividade humana nas relações amorosas. O outro passa a ser um objeto do usufruto. O amor assume assim uma dimensão narcisista extrema. Eu acho que vês isso de forma muito clara nas aplicações de dating, não é? Exatamente. É mesmo o que tu estás a fazer, é descartar
pessoas, a maior parte das vezes, não é? Descartar... E o Bauman também nos vai falar disto. Aliás, ele disse que este descarte, e que está muito relacionado também com esta cultura digital, torna-se normal e benigno. As pessoas querem estar e não estar numa relação em simultâneo. Querem o compromisso, mas sem grandes obrigações. À mínima contrariedade, o relacionamento é encerrado, uma vez que está assente em bases que são puramente superficiais e autocentradas. O outro é assim ejetado, bloqueado ou cancelado das nossas vidas. Ou seja, nós podemos refletir. Mas será que nós estamos a viver nos melhores dos tempos porque tu não és obrigado a ficar com ninguém? Não é? Antigamente, muitas das vezes, os casamentos eram arranjados. Ou seja, havia pouquíssima liberdade. Se calhar mais para a mulher, mas em muitos casos para ambos. De escolher os parceiros. E agora podemos cada pessoa está com quem quer, até certo ponto. Mas será que isso também não é mais um nível do alinhamento social que a nossa sociedade está a vivenciar? Certo, se calhar passou-se de um extremo ao outro, não é? Sem uma via intermédia em que o sacrifício tornou-se ilegítimo. Uma espécie de manifestação também de toxicidade, não sei. Bem, mas como estavas a dizer há pouco, ele fala-nos das redes sociais e da internet. Ele diz que a internet e as redes sociais e as aplicações de dating tornam estas realidades mais evidentes. Por exemplo, o chamado ghosting e a procura de satisfação relacional imediata é intensificada. Portanto, para ele, a grande atração da internet não é o conectar as pessoas, é o desconectar. É o poder ejetá-las das nossas vidas. Sem causar qualquer tipo de desconforto. Quem é que nunca ouviu falar destes termos do ghosting, não é? De deixar de responder ao outro assim de nhurros, sem qualquer tipo de justificação, e de termos amorosos que são feitos por SMS ou por mensagens de Instagram, Facebook, etc. Portanto, isto vai tudo resultar num sentimento, segundo ele, de vazio e descartabilidade. Portanto, o calor humano e a segurança é posta de lado. O amor, para ele, é banalizado e diminuído as experiências egocentradas. Portanto, as relações são cada vez mais fluidas e instáveis, o que resulta numa corrosão do indivíduo através de um processo de insegurança. E ele diz mais. Ele vai-nos dizer que é um erro acreditar que acumular experiências superficiais ou casuais irá gerar conhecimentos capazes de alicerçar uma relação profunda e duradoura no futuro, que isto é um erro que eu vejo muita gente a cometer. Não é? Ele diz que é contrário. A pessoa vai se viciar na realidade nesse jogo e nessa superficialidade. E vai ter dificuldade em ter uma relação sólida, comprometida. E, portanto, aqui a ideia seria, para ter um relacionamento duradouro, é preciso estar num relacionamento duradouro. Não é ir a um supermercado e comprar várias coisas. Ou seja, não se segue um caminho. Torna-se uma dependência, um vício. Portanto, eu considero ainda que sem o amor não somos completos e que hoje em dia é cada vez mais difícil aproximar-nos dessa completude. Por causa dessa superficialidade. Okay, mas mesmo o amor romântico tem fases, não é? Num estado de permanência, mesmo quando é durável, mesmo quando existe esse pragma. Queres-nos falar um pouco sobre estas fases do amor, João? Sim, então, portanto, genericamente podemos dividir as fases do amor em 5 fases. A primeira fase é a fase da paixão. Portanto, é a fase mais envolvente do relacionamento, de curta duração e alta intensidade. Live fast and die young. Portanto, é ali entre 2 meses e 2 anos, como tu referiste já há bocado. Há um envolvimento de neurotransmissores, como a oxitocina e a vasopressina, e há a importância do toque. É verdade. Até o próprio Desmond Morris, que me disse há pouco, ele diz que isto é uma revivência do nosso conforto de bebê e da infância. Nós queremos aproximar o outro, tocar o outro, fazê-los parte de nós sentimos seguros. Há esta dimensão de dar uma forma de regresso a este estado infantilizado. Não é por acaso que as pessoas tratam às vezes um ao outro por baby. Pois, é a tal coisa que eu disse, a infantilização, se não nos infantilizamos, né? Exato. Pronto, a segunda fase é uma fase já de comprometimento. Neste momento a relação ganha uma sensação de solidez e calmaria. Isto normalmente vai de 1 a 4 anos. A terceira fase é uma fase de desilusão. E o Desmond Morris também tem alguma coisa aqui a dizer, não é? Exato. Ele diz que é esta fase que vem, portanto, depois desta fase de 1 a 4 anos, vem com os primeiros conflitos de monotonia na relação e que a pessoa se sente ameaçada com a perda de independência. Entra então aquela mentalidade do põe-me no chão da primeira infância. Eu sinto-me
preso, já quer aquele distanciamento faz só progenitor, neste caso o amante, não é? É uma revivência dessa relação. Então ele diz que surge uma segunda fase de puberdade em que eu quero me emancipar do meu parceiro. Aqui o potencial de término da relação é tremendo. Mas há uma possibilidade também de superação, não é? Exato. Portanto, se a pessoa conseguir perceber que isto é um ciclo infinito, que vai depois voltar a ter outra relação e que vai ter exatamente as mesmas fases, e se o parceiro for alvo tiver mérito suficiente para nós investirmos naquela relação, e nós próprios, existe a possibilidade de superar isso e de reviver então este segundo estado de graça. Segunda infância. Sim. Portanto, depois a quarta fase, então um amor real, e a quinta fase é de transformação. Que são, no fundo, fases de equilíbrio, de solidez. Então, José, quão improvável é que é o amor com compatibilidade? Bem, eu diria que é muito improvável se nós queremos muitas qualidades em alguém, ou se queremos muitas qualidades que sejam compatíveis com as nossas qualidades. Qualidades como alguém ser inteligente, ser bonita, a beleza é sempre fundamental, não é? Ser leal, ser paciente, ser uma pessoa com um sentido de humor, culta, sólida, segura, em que o sexo seja bom, por aí fora. Pode ser um conjunto de qualidades muito extenso. Eu tenho aqui uma lista com 60 e tal pontos, mas não vamos por aí. Vamos apenas pensar o seguinte: nós vivemos numa ilha que tem 55 mil pessoas, vamos pôr 60 mil pessoas porque vêm estrangeiros e não sei o quê. Metade, enquanto homens heterossexuais, são mulheres, mais ou menos, não é? Vamos supor que eu considero que são 25 mil pessoas, que considero que só 10% das mulheres são atraentes o suficiente. Isso é um critério muito importante. Pronto, ok. Então isto vai nos dar 2.500 mulheres. Depois tem que ver uma idade dentro de determinada faixa. Isto vai limitar ainda mais o número. Depois, alguém vai chegar ao milagroso número de 0,03, que vai dar um apêndice de alguém. Ou seja, tem que haver aqui uma dimensão que é para lá da dimensão racional, não é? Que é a dimensão que fala Schopenhauer, que é o desejo da natureza perpetuar-se, e também uma série de compromisso, e perceber que não há ideais. E mesmo que existisse esse ideal, essa pessoa tinha que ser compatível comigo, tinha que gostar de mim, e eu tinha que sentir o mesmo para ela. Porque podia acontecer encontrar uma pessoa que tivesse esse grau de compatibilidade toda e depois não havia química, não é? Claro. Portanto, é isto. Acho que é bastante improvável. Mas devemos procurar aquilo que é o mais provável. O mais provável também no sentido de porque a compatibilidade também é um indicador de longevidade numa relação. Ok, João, mas agora fica a questão que toda a gente quer saber. O que é para ti o amor romântico ideal? Bem, a resposta rápida é: não faço a mínima ideia. Mas eu posso dizer o que é que quero, não é? Quer dizer, então já fazes uma ideia. Já faço uma ideia, sim. Portanto, é um pouco o que eu já falei há pouco, que é: eu não tenho grandes ilusões de alma gêmea nem nada do que se pareça, não é? Eu acho que no fundo vai ser uma mistura de várias coisas que já falámos. Um pouco a questão da compatibilidade, muita adaptação, não é? Porque não vou para uma relação como quem vai para o supermercado com uma lista. Claro, fazer uma checklist, não é? Pronto, e no fundo é um pouco isso, não é? Companheirismo, é nos completarmos, sermos felizes. Mas isto também é uma resposta que, lá está, o relacionamento é muito mutável, vai-se construindo. E o que eu posso querer agora já não vai ser o que eu quero depois. Acho que foi uma excelente resposta. É uma resposta que eu falei e não disse nada. Mas... Não, acho que disseste muitas coisas. E eu estou de acordo com aquilo que disseste. Eu diria apenas também que, para mim, é importante aquela ideia de crescer com o outro, no sentido de ajudar a outra pessoa a atingir o seu potencial, não é? Portanto, dar-lhe também a liberdade e segurança para ser quem é e sentir a mesma coisa em relação a mim. Além disso, para mim é muito importante a abertura de espírito, a paciência, a honestidade, são valores que para mim são fundamentais. Bem, o espírito crítico também, evidentemente. Claro, a beleza, sim, mas a beleza, há muita gente bela, mas depois de ter essas condições, não é? Esse sentido de humor, essa inteligência, essa mente aberta e livre, já não é tão simples.
pronto. Eu queria, mas ainda no sentido do que é que procuramos numa relação, eu queria, e de muito do que já falámos aqui, de relacionamentos longos, etc. Eu queria aqui falar de uma canção, de um musical, é ali dos anos 60, chama-se Um Violino no Telhado. Portanto, bastante popular na altura, não sei se alguns ouvintes vão de conhecer. Então isto retrata, assim muito resumidamente, a história de Tevye, que é um camponês judeu que vive tanto na Rússia, ali no final do século XIX e início do século XX, e ele, portanto, a mulher dele foi um casamento arranjado. Ok. Eles já vivem há uns 30 anos juntos, têm 3 filhas. E, portanto, estas filhas acompanham um tempo de grande mudança em que vêm esses novos ideais de socialismo e tudo mais, e elas são, em muitas gerações, ou desde sempre, as primeiras pessoas da família a escolherem com quem querem casar. E então um dia o Tevye chega à casa, depois já da segunda ou terceira filha escolher quem quer casar fora de um casamento planeado, e pergunta à mulher: tu amas-me? E a mulher diz: opá, estás cansado, vai-te deitar. E ele diz assim: eu só estou a fazer uma pergunta, tu amas-me? E ela: tu és tolo. E ele: eu sei, mas tu amas-me? E ela diz: durante 25 anos eu lavei as tuas roupas, cozinhei as tuas refeições, limpei a tua casa, dei-te crianças, tirei o leite à vaca. Para que é que vamos falar de amor 25 anos depois? E ele começa a dizer que quando a conheceu estava super nervoso, ela diz também, e ele diz que os pais disseram que ele um dia ia aprender a amá-la. E ele continua com a pergunta: tu amas-me, Golda? E ela começa a pensar: durante 25 anos eu vivi com ele, lutei com ele, passei fome com ele. Durante 25 anos a minha cama foi a dele. Se isto não é amor, o que é que será? E ele diz: então tu amas-me. E ele depois também acrescenta: bem, não muda nada, mas na verdade, após 25 anos, é bom sabê-lo. Isso é lindo, na verdade. E pronto, acho que é também um bocado a natureza de muitas relações, não é? É esta construção perpétua. Exato. Eu tenho uma citação de que eu gosto muito, é do Osho. Eu não sou especialmente adepto do Osho e dessas dimensões espiritualistas de New Age, mas há uma frase que ele tem que acho belíssima, que é a seguinte: se amas uma flor, não a colhas, porque se a colheres, ela morre e deixa de ser o que amas. Então, se amas uma flor, deixa-a estar. O amor não está na posse, o amor está na apreciação. Portanto, eu creio que isto é muito relevante para as relações amorosas, porque muitas vezes as pessoas têm a tendência de ver o outro como um objeto de posse, não é? Alguém que me vai servir. E aqui o amor não é o outro ser um objeto que me sirva. Se tu aprecias a flor, tens que regá-la. Sim, eu gosto, exato, quero regá-la, que aquelas qualidades que se mantenham e que, se for possível aumentá-las, ainda quero participar portanto, desse projeto. Bem, e antes de acabarmos, vamos às nossas recomendações bibliográficas. Bem, eu hoje não trago nenhum livro, na verdade, trago 2 filmes, não são amplamente conhecidos do público em geral. O primeiro chama-se Her, é um filme de 2013 de Spike Jonze, com Joaquin Phoenix, e fala, portanto, da relação de um escritor solitário com um sistema operacional. Uma espécie de como é que se chama aquela voz do Google? A Siri, não é? Siri, sim. Pronto, e aí é uma perspectiva interessante pensarmos é amor, amarmos um sistema operacional. Ainda por cima um sistema operacional que estava a atraí-lo com montes de outras pessoas. Sim. Isso são spoilers. E portanto, e o outro filme é um filme de 2004 de Michel Gondry, com Jim Carrey e a Kate Winslet, que se chama O Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Um filme incrível. Portanto, este casal, a relação deles fica deteriorada e eles embarcam num procedimento médico para se apagarem mutuamente das memórias um do outro. E tu, José, o que é que tens para nos recomendar hoje? Okay, eu tenho várias recomendações de livros. A primeira é precisamente do Platão, o Banquete, portanto, pelos motivos que já foram apontados. Recomendo ainda Os Filósofos e o Amor, de Aude Lancelin e Marie Lemonnier, da Tinta da China. E tenho ainda a recomendação do A Metafísica do Amor, do Schopenhauer,
da editora Coisas de Ler. Bem, e concluímos assim o nosso episódio de hoje. Fazemos, como sempre, um apelo para nos seguirem na nossa rede de Instagram e nas plataformas que usam para ouvir o podcast e também para nos darem uma votação amiga. Voltamos daqui a 2 semanas com um novo tema e um novo convidado. Tens noção que a partir de hoje vão-nos tratar por os 2 cavaleiros do humor? Então. Isso parece nome de filme porno. Ok, acho que... até para a semana. Um abraço.